Eu nunca acreditei que um olhar poderia mudar uma vida inteira, até o dia em que aconteceu comigo. Não era para eu estar naquela escola. Não era para eu estar naquele corredor. E, com certeza, não era para os nossos mundos, tão diferentes, se chocarem daquele jeito. Ele era o tipo de garoto que todo mundo conhecia pelo sobrenome. Rico, elegante, sempre cercado de gente, sempre passando como se o chão fosse outro quando comparado ao nosso. Pele clara, cabelos pretos perfeitamente arrumados, olhos castanhos que pareciam enxergar tudo, menos a vida real, aquela longe dos portões dourados da casa dele. Eu era o oposto. Filha de mãe solo, estudando ali apenas porque ganhei uma bolsa. Meus cabelos pretos longos viviam presos de qualquer jeito, meu tênis já tinha mais cola do que tecido, e meus olhos azuis eram a única coisa que chamava atenção em mim, pelo menos era o que minha mãe dizia. Naquela manhã, o universo decidiu brincar com a gente. Eu tropecei no meio do corredor lotado. Meus cadernos voaram, minhas anotações se espalharam, minha vergonha cresceu como um grito preso. E foi aí, exatamente aí, que ele apareceu como se o tempo tivesse parado só para nós dois. Ele se abaixou, pegou meus cadernos com cuidado, levantou devagar, e quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, foi como se algo dentro do meu peito tivesse sido aceso. Um choque. Um silêncio. Um reconhecimento impossível. Era para ser apenas um segundo. Mas se tornou o começo de algo que ninguém, nem mesmo nós, estava preparado para viver. Porque quando um mundo rico demais toca em um mundo simples demais, ou tudo dá errado, ou nasce um amor que ninguém consegue impedir. Meu nome é Helena. Tenho 16 anos e aprendi cedo que na vida nada vem fácil. Minha mãe trabalha em 2 empregos, e eu estudo na escola mais cara da cidade porque alguém lá dentro achou que eu tinha talento o suficiente para ganhar uma bolsa. Agradeço todos os dias, mas também me sinto uma turista num lugar onde nada parece ter sido feito para mim. Naquela manhã, eu corria porque o ônibus atrasou e eu não queria entrar na segunda aula mais uma vez. Meu cabelo preto longo estava desgrenhado pelo vento, e meu coração batia rápido demais. Só que, ao virar o corredor principal, o piso escorregadio me pregou uma peça. Tropecei feio. Meus cadernos rodaram no ar como folhas ao vento. A dor física foi pequena perto do constrangimento. As risadinhas? Essas sim machucavam. E foi em meio ao meu desastre particular que ele surgiu. Lorenzo Martins. Sim, aquele Martins. O filho do empresário milionário, o garoto que chegava de carro importado, que todo mundo olhava, admirava e comentava. Mas, naquele momento, ele não parecia o garoto perfeito que todos pintavam. Parecia humano, preocupado, gentil. Você se machucou? Ele perguntou com uma voz calma que destoava do barulho ao redor. Quando levantei o rosto, vi seus olhos castanhos observando os meus. E por um segundo, apenas um segundo, eu me esqueci de respirar. O mundo sumiu, os sons desapareceram, e tudo o que existia era aquele olhar que parecia atravessar todas as barreiras que eu sempre usei para me proteger. Eu estou bem, respondi, com a voz mais trêmula do que gostaria. Ele sorriu. Um sorriso simples, sincero, diferente dos que dava aos colegas. Tenho certeza? Insistiu, pegando meu último caderno no chão. Ninguém nunca tinha me perguntado isso daquele jeito antes. Tenho, repeti, mesmo sem ter. Ele me entregou os cadernos, mas não soltou de imediato. E quando nossos dedos se tocaram, juro, senti um arrepio subir pelo braço inteiro. Você é nova? Ele perguntou. Balancei a cabeça. Bolsa de estudos. Ele ficou em silêncio por um instante, mas não do tipo desconfortável. Parecia curioso, interessado. Como se eu fosse algo inesperado na rotina luxuosa dele. Sou o Lorenzo, disse, estendendo a mão. Helena. Ele repetiu meu nome como se estivesse decorando cada sílaba. Naquele dia, pensei que tudo terminaria ali. Que seria apenas um encontro constrangedor no corredor.
Mas não foi. Durante a semana inteira, eu o pegava me olhando de longe. Não de um jeito invasivo, mas como se tentasse entender como alguém como eu existia naquele lugar. E a verdade? Eu também passei a olhar para ele quando achava seguro. Ele parecia carregado de privilégios e expectativas. Eu parecia carregada de batalhas e responsabilidades. E, mesmo assim, éramos atraídos um pelo outro. Tudo mudou de verdade numa sexta-feira nublada. A aula de história terminou tarde, a chuva começou, e o ônibus demorou mais que o normal. Eu estava sozinha na porta da escola, tremendo de frio porque meu moletom fino já estava encharcado. Ele apareceu de guarda-chuva e casaco elegante. E, pela segunda vez, eu senti o mundo desacelerar. Você vai ficar doente desse jeito, ele disse, tirando sua jaqueta. Antes que eu pudesse protestar, colocou sobre meus ombros. Era quente, macia e cheirava a perfume caro. Por favor, aceite. Lorenzo, você vai ficar com frio, respondi, sem coragem de olhar direto para ele. Eu aguento. Só não quero te ver assim. Eu nunca tinha ouvido alguém dizer algo tão simples com tanta sinceridade. Ficamos ali, conversando enquanto esperávamos. Ele me contou que odiava ser tratado como o filho do Martins. Eu contei que às vezes me sentia invisível. Ele riu, dizendo que isso era quase impossível com meus olhos azuis. Quando o ônibus finalmente chegou, senti algo apertar o peito. Eu não queria ir embora. Posso te acompanhar até em casa algum dia? Ele perguntou, tímido pela primeira vez. Senti meu rosto esquentar. Pode. E foi assim que tudo começou de verdade. A partir daquele dia, ele caminhava comigo até o ponto. Às vezes esperava o ônibus comigo. Às vezes só ficava ali conversando, como se o resto do mundo fosse um detalhe. Mas, claro, nada que nasce tão bonito fica escondido por muito tempo. Quando os outros descobriram, começaram os comentários. Ele não pode namorar a bolsista. Ela só quer o dinheiro dele. Ele está com pena dela. Ela quer subir na vida. Cada frase era uma faca. Eu quis desistir. Quis desaparecer. Mas Lorenzo não deixou. Eu não ligo para o que eles dizem, ele disse, segurando meu rosto com delicadeza. Eu vejo você, Helena. Só você. E, se você me deixar, quero ficar ao seu lado. Mas e se eu estragar sua vida? Perguntei com medo real. Ele sorriu, aproximando o rosto do meu. Talvez seja você quem salve a minha. E quando ele me beijou pela primeira vez, suave, lento, cheio de cuidado, eu entendi que aquilo não era um erro. Aquilo era destino. Um encontro improvável entre dois mundos que nunca deveriam ter se tocado, mas tocaram. E, naquele instante, percebi. Não importa de onde eu venho. Não importa para onde ele vai. Alguns sentimentos nascem para vencer. E o nosso começou com um tropeço no corredor.